Boa noite, boa noite. Live de hoje muito especial. Sexta-feira, frio. Matheus Croco já ingressou. Já vou convidá-lo. E quem for chegando, salve, salve para quem está chegando. Já vou convidar meu irmão, meu camarada. Matheus, vamos lá. Salve, meu irmão. Alô, 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 salve, salve, meu querido, tudo bem? Estou bem, e você? Bem, tá me ouvindo bem aí, tudo certo? Eu tô, você me ouve bem Oh, também? tranquilidade, tranquilidade. Como Ah, estamos? estamos bem. Matheus fala de onde? Estou na Irlanda, no centro da ilha, né? Muita gente Ah, conhece. que horas que são aí agora? Agora são 11 horas e 8 minutos. Para vocês verem como a gente gosta do que a gente Não, acredita, hein? A gente, não é o cara, verdade? E olha que sexta-feira, eu tô com uma pequenininha lá em cima que quebrou o braço essa semana. Olha que maravilha. sério, quebrou o braço. Ah, faz parte. Criança ativa é assim É, mesmo. Cola, recupera e já era. criança é isso. Matheus, obrigado, uma honra tê-lo aqui conosco pela terceira vez, a terceira live que eu faço com esse jovem Oh, e, e- esse jovem brasileiro barra irlandês barra internacional. Matheus, eu sempre, todo mundo conhece, mas eu queria que você começasse, como eu sempre faço, de praxe. Fala um pouquinho de você e aí a gente já entra nos blocos. maravilha. Posso dar boa noite para minha mãe primeiro, que ela tá na live? Oi, mãe. Tudo bem? Boa Saudade de noite, mãe você, do. viu? Como que é o nome da sua mãe? Ela tá com o perfil da empresa dela, chama Essenciale, mas ela chama Lélia. Boa noite, dona Olha Lélia. lá. Daqui a algumas semanas ela vai estar aqui com a gente visitando, né? Vai vir visitar ela e meu pai vai vir para cá. Vamos ter grandes momentos para construirmos grandes memórias, na verdade. Mas enfim, meu nome é Matheus. é, eu venho aí nessa área de veganismo, trabalhar com os animais, resgate, manejo de fauna, recuperação de animais, soltura, desde 2009. Eu fui voluntário por muitos anos, quase uma década, dentro de um dos grandes santuários de animais aí no Brasil. Foi ali que eu me encontrei com o veganismo, né? Eu sempre fui. Seu áudio tá cortando um Tá pouquinho. cortando. Deixa eu ver se eu aproximo aqui, fica melhor. Alô, alô? Melhorou? Acho que sim. É. Então eu sempre tive essa conexão com os animais, natureza, no sítio, fazenda, mas eu não conectava, né, o meu prato e as minhas escolhas, né? E aí foi trabalhando dentro desse santuário que eu fui confrontado com o reflexo, o resultado das minhas escolhas, né? Então foi a partir de 2009 que eu falei, poxa, eu falo que eu gosto, falo que eu amo os animais, estou aqui trabalhando com eles, estou comendo, que coisa maluquice é essa, né? E foi aí também que começou a minha politização, né? Porque o veganismo ele não é somente uma escolha, uma filosofia, ele é um ato político, é um ato de resistência, ele é um ato, né, contra a opressão, que intercala, que intersecciona com outras causas. Então, a partir de 2009 eu comecei essa minha jornada. Ao longo desses anos, né, eu participei de alguns grupos, ainda participo de algumas frentes, fui voluntário em ONGs, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, né? Hoje eu fiquei um tempo na Itália, trabalhei na Itália também com essa questão dos animais, né, com ONGs que trabalham em prol de defesa dos animais. E hoje eu estou aqui na Irlanda e eu faço parte da Captain Paul Watson Foundation, né? Eu tenho outros coletivos do qual eu participo aí do Brasil, mas aqui na Irlanda eu sou um dos responsáveis da Captain Paul Watson Foundation, que é a organização do Paul Watson, que é o cara que fundou o Greenpeace, depois ele fundou o Sea Shepherd também, né? E ali a gente
está aqui nesse frio molhado que é a Irlanda, desenvolvendo nossos estudos, né, participando de coletivos e rodas de conversa sobre veganismo, sobre libertação dos animais. E é isso, eu acho que é mais ou menos por aí, viu, meu querido? Matheus, depois eu vou só pedir para você, enquanto eu falo aqui, para você, não sei, o seu áudio está um pouco cortante. Não sei se é só para mim, se alguém até puder escrever aqui se é só para mim ou não. Tá. Enfim. Meu querido, eu queria... A gente dividiu a nossa live em 2 blocos. Vamos começar primeiro pelo primeiro bloco, aliás, que é uma provocação que a gente fez lá, né? Veganismo por quem, né? Para mim não está cortando. Perfeito. Então às vezes é só para mim mesmo. O meu você está ouvindo bem. Então Sem problema. de repente está na hora de eu... agora eu te ouvi bem. De repente está na hora de eu trocar meu celular. Será? Então, a gente já vem refletindo, já faz muito tempo, né? Acho que desde... Porque assim, todo mundo quando entra pro veganismo, né? Vamos dizer assim, eu venho de um mundo totalmente diferente, né? Que eu comecei pela política e depois eu fui entender que a política era mais do que os humanos. E geralmente quem começa no veganismo, a porta de entrada do veganismo, ela falou que o meu corta às vezes, tudo certo aqui. Então, sim, acho que é conexão de cada um mesmo. Uhum. A porta de entrada do veganismo, infelizmente, sobretudo no Brasil, né, você pode falar até numa experiência mais internacional, ela é muito capitaneada por youtubers, pessoas que têm muitos seguidores e que preferiram, ao invés de estar politizando a causa, discutindo a causa, começaram a dar um excesso de atenção para as questões que não deixam de ter sua importância, mas para as questões dietéticas, né? Então, quando você pergunta hoje para uma pessoa por que ela está aderindo ao veganismo, ou que seja o vegetarianismo num primeiro momento, ela geralmente vai falar que é uma questão de saúde, alguns mais sensíveis vão dizer que é uma questão ecológica, planetária, ambiental. Outros usarão outros argumentos. Ou, depois de dizerem isso, vão dizer assim, e também pelos animais. E essa reflexão, esse bate-papo é importantíssimo, senão você não estaria aí 11 horas da noite aqui comigo e eu aqui numa sexta-feira, a gente tentando discorrer sobre esse tema, por isso que o título primeiro da live é Reflexões Antiespecistas, e é até importante esse antiespecista, porque ele é maior do que o termo veganismo. O veganismo foi um termo cunhado, né, por uma organização na Europa, mas o antiespecismo é maior. O antiespecismo é como a gente se coloca contra um mundo que foi estruturado desde seus primórdios através da exploração, e não só exploração, do desprezo pelo ser que não é humano. Embora a gente também despreze o próprio humano, é engraçado isso. E aí isso, com o advento do capitalismo, ganha uma potência muito grande
inclusive com o chamado cartesianismo, né, que passa a dar um salvo, dar uma liberdade total para que as ciências e as técnicas pudessem dominar a natureza, e dominar a natureza entendido em um aspecto de destruição, ou seja, tudo para o lucro, tudo para que a humanidade se evolua. E aí várias correntes filosóficas fizeram essa estruturação, né? O iluminismo, o positivismo, inclusive o Brasil tem uma tradição positivista muito grande, inclusive na nossa bandeira. E os animais sempre foram entendidos como uma extensão do maquinário, da técnica, da ferramenta para servir ao ser humano. Então isso é o especismo. Quando a gente fala em antiespecismo, é dizer o seguinte: não, os animais, eles estão em igual condição, dividindo o mesmo planeta que a gente. Então nós não temos o direito, nem devemos, nem temos o porquê explorá-lo. Claro que demorou séculos e séculos e séculos para o homem entender isso, embora tivessem lampejos lá atrás desse tipo de raciocínio. É só de 2 séculos para cá que o ser humano realmente entendeu que é impossível a gente continuar essa lógica de exploração animal. Dito isto, toda essa introdução chata que eu fiz, mas para a gente pensar o agora. Porque o agora, parece que toda essa história não está sendo considerada. Então, nesse afã de ascenso da ultradireita pelo mundo todo e tudo isso mais, a superficialidade, inclusive das lutas, estão muito grande. Então, nesse cenário, e aí o Matheus, ele quer falar um pouco mais sobre isso, a gente vem já de um tempo para cá, e isso não é novo, identificando que essas mesmas figuras que ganharam muitos seguidores com a causa animal, inclusive, e a gente não pode deixar de falar isso, se candidatando na política com partidos de extrema direita. É um caso recente agora, né? Muito recente, uma influencer, uma pessoa que tem até uma atividade muito intensa, mas que simplesmente se aliou ao partido mais fascista do Brasil. E com maior naturalidade. Desistiu da candidatura, na verdade, mas não dá para negar as fotos que ela tirou, né, com porquinho e tudo, com a bandeira de um partido fascista no Brasil. Isso vem junto com um fenômeno de as pessoas simplesmente um dia acordarem e falarem assim: oh, meu Deus, eu não sou mais o que eu achava que eu ia ser. E até tudo bem, a gente não vai fazer a pauta dentro de uma moralidade pequeno-burguesa, invadir o espaço das pessoas. A gente só quer refletir por que isso está acontecendo. Né? Porque isso, na verdade, quem é o culpado? Se é uma luta coletiva, então quando isso acontece, todos nós perdemos. Se é uma luta coletiva, se é uma luta de um processo não só individual, que passa pelo individual, mas também é coletivo, mas quando pessoas simplesmente dizem que não são mais veganas, elas estão dizendo que elas não acreditam mais naquilo que elas acreditavam. É isso. Né? Então, se você é religioso e de repente você fala, não acredito mais em Deus, você não é mais religioso, você é ateu, tudo bem. Agora, isso a gente está falando de fé, né? Que é uma esfera extremamente individual. Agora, quando a gente fala de um processo que envolve terceiros, o buraco é mais embaixo. Por isso que a provocação do nosso subtítulo é veganismo. Por quem? Né? E aí, poucos são aqueles que, de fato, na primeira resposta, de pronto, assim, sem pestanejar, sem raciocinar, simplesmente falam, eu sou vegano pelos animais. E sou
e vou estar vegano pelos animais. E aí, quando a gente faz esse debate, até aqueles que passaram a vida toda falando em dieta, reivindicam para si esse argumento. Mas é aquilo, né? Não adianta você falar. Se você passou a vida inteira falando de produtos, se o seu canal no YouTube, se as suas redes sociais são só falando se a Negresco é ou não vegana, se não sei o que é ou não, né? Então você está contribuindo, né? Vamos pegar aquela letra, né? Você está contribuindo para esse quadro social, né? Aquela música do Haiti, né? Do Caetano e do Gil. Então eu te dou a palavra com essa longa introdução que eu fiz. Eu até peço desculpa por ela, mas eu acho que é muito relevante esse tipo de debate, que deveria ser feito com mais consistência, não para punir ninguém, não para falar de ninguém, não para citar nomes, não para expor ninguém. Eu exponho sim essa pessoa que se aliou à extrema-direita. Eu acho que isso é muito grave, né? Por mais que você tenha uma carreira linda, você está se aliando com a extrema-direita e, na verdade, você está negando tudo que você fez, porque essas pessoas são a incorporação do especismo, né? Agora, essas pessoas, esses influencers e tantas pessoas que aparecem do dia para a noite falando que não são mais veganos, o que está acontecendo com o veganismo? Será que o veganismo se perdeu? Será que nós nunca nos achamos? Será que isso daqui é um movimento moralista? Será que é uma dieta? Será que... O que está acontecendo, meu amigo? Fala para mim. Cara, olha, eu acho que essa é uma das respostas que vale $1 milhão, viu? Como você muito bem desenhou essa linha temporal, muito bem desenhada, eu acho que, primeiro nós temos que entender, claro, que o veganismo tem várias portas de entrada, né? Pela política, meio ambiente, saúde, sei lá, pelo conforto aí no seu subconsciente, isso é fato. Nós temos várias portas para acessar, né, essa escolha, né? Só que eu acredito que a partir do momento que quando você está ali, independente da porta que você entra, né, do que te trouxe a saber mais sobre o veganismo, sobre os animais, sobre o direito dos animais, sobre o direito deles existirem como nós temos, do não sofrimento, né, da liberdade. Eu acho que o que falta é esse pilar dos animais mesmo, né? As pessoas, nós estamos vivendo e vivendo uma normalização dietética de um movimento radical e político para os animais, né? Nós estamos vendo uma aceitação, uma normalização de um reducionismo do debate sobre veganismo para o que eu como, o que eu deixo de comer. Teve uma influencer esses dias, a Cris me mandou um vídeo dela, por mais controversos, mais pontos que eu discordo, ali tem uma frase que ela falou que faz muito sentido. Ela falou: eu deixei de falar que eu sou vegana quando eu entendi que o veganismo não é só dieta, é muito mais. E para mim, eu só mudei minha dieta. Então eu como vegetais, eu sou uma vegetariana estrita, eu não sou... Então, assim, eu acho que isso falta nos debates, isso falta nos círculos de conversa e principalmente falta no discurso das pessoas que têm ali uma certa relevância e destaque dentro desse, vamos pôr assim, com muitas aspas, dentro desse mundo vegano, né? Essa politização de trazer o movimento, a discussão da construção de políticas públicas para que a gente liberte os animais, que é libertação animal, libertação humana, elas caminham sim de mãos dadas, e não adianta, Croco, você está sendo human first, papapá, os humanos. Gente, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de fome, elas vão comer o que tiver. Se for um boi, uma galinha, um ovo, elas vão comer. Então não são causas excludentes, a gente não deve excluir uma em detrimento disso. É uma falácia lógica, né? Uma falácia do preto e do branco, né? Uma falácia lógica que se somente duas opções. Ou você luta por uma ou você luta pelo outro. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, tem como, e eu acho que nós devemos
fazer junto, essa construção em conjunto com essas outras causas que convergem para o combate à opressão. Então, eu acredito que essa normalização, né, essa romantização, principalmente essa romantização do veganismo, como que coisa linda. Olha, gente, eu não sou vegano, mas eu admiro muito quem é. Nossa, olha, vocês veganos, parabéns. Sabe, essa romantização excessiva que tem como ali um objetivo de inflar um ego, essa normalização da dietética, onde a gente vê os maiores canais, Leila, pessoas que não têm o poder de escolha, é exatamente isso, Leila. A gente vê essas pessoas que têm um alcance muito grande se indo cada vez mais para a superfície. Então, ao meu ver, fica muito mais fácil você deixar de ser vegano, uma vez que o sofrimento, a dor dos animais, que é o cerne da nossa causa, simplesmente nunca foi explorada, essa caixinha nunca foi aberta. A pessoa entra, vamos por exemplo, pela dieta, porque é um benefício, e depois de alguns anos, sei lá, vê uma matéria e diz que ovo agora faz bem para a saúde se comer pouco. A pessoa vai comer ovo, vai voltar a comer ovo, porque para ela sempre foi uma dieta. Ou o meio ambiente, não, por causa, não quero porque o Pantanal está pegando fogo, não vou comer carne. Mas eu ouvi falar que o peixe pode ser sustentável quando você cria assim, vou comer peixe. Então, assim, eu acho que falta, o que está acontecendo é esse desmonte, né, desmonte na politização do movimento, de um movimento que tem como origem um movimento radical político. Então, eu acho que ao longo dos anos a gente assistiu um desmonte e um caminhar cada vez mais para a superfície, como você disse, cada vez mais os discursos, os debates, o que são as pautas que a gente tem que ficar recebendo nas nossas mídias sociais, porque querendo a gente ou não, feliz ou não, é assim que o mundo hoje se interrelaciona através das mídias sociais, mas é sobre negresco, é sobre o novo sorvete da Que Bom, é sobre, sei lá, a padaria que tem um pão. E eu falo assim, não no desenho que isso não seriam coisas importantes a gente debater, sim, mas tornar o cerne da discussão, da construção de um veganismo popular, do veganismo acessível, de um veganismo que tenha como objetivo a libertação dos animais, mas colocar como discussão cerne produtos é tenebroso, ao meu ver. É tenebroso, e eu acho que é isso que está refletindo nessa quantidade de gente falando que, olha, não, eu não quero mais ser vegano, não sou mais vegano. Você acabou? Ou você congelou? Oi, Matheus caiu, tô conectá-lo de novo aqui. Tô tentando te aceitar aqui. Calma aí. Segunda parte da live, o Matheus caiu, tentei adicioná-lo, não consegui. Então, estamos iniciando a segunda parte da live aí. Boa noite. Será que agora foi? Alô? Agora foi. Poxa vida, irmão, desculpa aí, foi falha aqui. Só que eu não tô te vendo, você tá me vendo? Estou te vendo. Eu não tô te vendo, mas não tem problema, vamos seguir a live assim. Vocês que estão aqui, só se alguém puder escrever aqui. Estão vendo os dois? Vocês estão vendo os dois? Sim, tá. Então beleza, vamos tocar o pau. Foi mal, irmão. Então, foi erro meu aqui, deu um pisque de energia aqui, o meu Wi-Fi deve ter caído, e aí ele ficou demorando para conectar e travou tudo. Não tem problema, faz parte. Agora, inclusive, eu estou ouvindo você melhor. Talvez era realmente problema de. Só que agora eu não te vejo também, mas tá tudo bem. Eu já sei que você é um gato. E você também sabe que eu sou um gato barbudo. Lógico. Que isso, a gente já se conhece, então não precisa se ver.
Então vamos lá, vamos voltar aí para. Você estava falando, você estava desenvolvendo, não sei se você vai conseguir retomar o seu raciocínio, mas vamos tocar o pau. O que eu estava expondo é essa questão dessa normalização, né? Dessa normalização que a gente. Então, assim, nós temos esses perfis que têm uma certa notoriedade, que têm uma certa né, visibilidade, e trazendo pautas ditadas pela própria indústria animal. Então, assim, pela indústria animal, nós não vamos ter nenhuma pauta libertária, nenhuma Sim. pauta revolucionária, nada. Então não adianta a gente ficar farmando em cima de pauta de produto, em cima de pauta de mercado, quando a gente realmente precisa discutir a construção de políticas públicas para que a gente avance de verdade na questão do reconhecimento dos animais, né, como indivíduos de interesses próprios, de vida própria, sabe? Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu vejo esse crescimento, não é nem crescimento, é que, na verdade, essas pessoas, como elas têm muito mais pessoas que seguem, são influenciadores de grandes números, fazem muito mais barulho. Quando, olha, fulana de tal agora não é mais vegana, tá vendo como o veganismo não é para todo mundo. Gente, não é uma questão de todo mundo. Nós estamos tornando, nós, entre aspas, nós estamos tornando o veganismo em um ato preguiçoso, onde a gente não precisa mudar, a gente só precisa tirar a carne do prato, tá bom. Gente, não tá bom. Não adianta a gente tirar a carne do prato enquanto a gente tem. Não adianta a gente ter um sorvete vegano enquanto essa mesma empresa está drenando a água do subsolo e matando todo mundo de sede ao redor. Está aumentando a sua produção de carne, está aumentando as suas fazendas. Não adianta a gente bater palma, ficar feliz com um sorvete vegano. E é isso que ganha o holofote. Então, assim, eu vejo esse crescimento, entre aspas, crescimento novamente, mas né, o veganismo está em pauta, então qualquer pessoa, influencer que fala sobre veganismo, seja falando que deixou de ser, seja falar que se tornou, vai ter muita repercussão, porque agora a gente está nos holofotes da mídia, mas também essa normalização. Né? Eu vi no comentário de uma dessas influências que falou: gente, eu não sou mais vegana, mas olha, eu continuo acreditando que isso é uma ótima escolha, vocês são, sabe, babando ovo, falando, lógico, nossa, vocês são muito bom, parabéns. Mano. E aí nos comentários a galera não, é verdade, né? Eu sei, é difícil, mas eu entendo o seu motivo. Gente, essa normalização não pode passar pelo nosso discurso. Eu não estou falando aqui que você tem que ir lá e discrepar a pessoa, xingar, atacar e o caramba quatro. Não. Mas sim, se você for comentar, e é outra coisa que a gente vai entrar daqui a pouco no assunto, desse engajamento vazio, é simplesmente colocar ali um posicionamento firme e, sabe, não precisa ser grosso, mas a gente precisa retomar o que é o veganismo. Gente, tudo bem que você voltou a comer carne, mas é isso. Você só tinha uma dieta. E é isso, não tem muito que ficar, parabéns, é verdade, não é para todo mundo. Gente, a gente está falando de comida. Não é isso. O veganismo não é só isso. Entendeu? Não é só isso. Só que é o que a gente vê como pauta hoje. E aí a gente vai para uma outra questão, Walter, que é o engajamento vazio. A galera se matando, comentando horrores e compartilhando conteúdo de uma pessoa que tá pouco se fudendo com o que vai acontecer com os animais. Sabe, o engajamento vazio, arrumar briga, é exatamente isso que o algoritmo da pessoa quer. Que você comente, que você treta com o outro seguidor, que o outro seguidor vai responder e vai ficar aquele embrumeio de todo mundo respondendo todo mundo e o algoritmo vai lá em cima. Gente, eu falei isso numa última live que eu fiz curtinha, que eu tentei fazer com a Bruna e deu errado. Tadinha da Bruna. Mas é sobre isso. Sabe? Para de perder tempo com isso, gente. Engaje em outros conteúdos. Ajuda a gente a aumentar o algoritmo das pessoas que estão trazendo aí uma discussão mais profunda. Eu não tenho medo de falar. Então quer dizer que você está falando que as outras pessoas não estão sendo profundas? Estou falando isso mesmo. Se você só se baseia o seu discurso em dieta, em comida, e é isso.
não tem nada além disso, Então, sei lá, esse engajamento vazio, eu vi muitas histórias das pessoas compartilhando, olha esse cara, ele voltou a comer carne depois de não sei quantos anos, olha aí, gente, não compartilha. Eu tenho uma seguinte postura, se eu for compartilhar algo de alguém que eu vi que não faz muito sentido, eu vou pela ironia, mas eu vou tentar construir algo em cima do que a pessoa trouxe. Eu vou ali. Não raiva pela raiva. Raiva pela raiva, comentário pelo comentário, eu só vou estar favorecendo a mídia do cara, a mídia da pessoa. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso, essa questão da sua pergunta do que está acontecendo. Eu acho que a gente, é difícil falar a gente, eu não gosto dessa generalização, mas enfim, vamos usar isso. Né? Acho que a gente está se perdendo na questão do o que é o veganismo, para quem é o veganismo, quais são as nossas causas, quais são os nossos objetivos. A partir do momento que a gente simplifica isso, as consequências também ficam simplificadas. Então as consequências de você deixar de ser vegano, esse vegano da dieta, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que, por exemplo, um veganismo atrelado a uma construção sociopolítica, com luta de classe, entendeu? Com reconhecimento ali do sofrimento dos animais. É difícil você fechar o olho, é mais difícil você largar isso, porque existe uma construção de uma base muito sólida, ao invés de você vai voltar a comer ovo. Agora eu não sou mais vegano, entendeu? Eu acho que é por esse caminho. Posso estar errado? Posso, acho que eu posso. Mas hoje eu enxergo dessa forma. Essa superficialidade que está sendo normalizada num debate que precisaria ser muito, muito profundo se a gente quer avançar, né, na emancipação dos animais. Concordo. Você acabou? Porque como eu não te vejo, não estou te vendo, eu não vejo sua expressão. Eu concordo muito com o que você falou, também concordo com o que a galera falou aqui, deixa eu só seu pé. Radicais. Paulão do Voz, salve Paulão, que agora não deixa eu encerrar as atividades, mas é o Paulão, continua aí na militância. Enfim, eu concordo bastante. Eu repetir que veganismo na dieta. Isso. Mas talvez, Croco, eu acho assim, a culpa disso é nossa mesmo. Porque assim, o que eu vejo é que nós moralizamos o veganismo, fizemos dele quase uma seita. Eu falo, gente, não é ninguém em específico. Não, sim. Para quem está vendo a gente aqui, não é ninguém específico. Mas nós, né, criamos uma seita, uma religião, que as pessoas precisam ter fé. Né? Então, aquele que não tem mais fé, não segue mais aquele Salvador, ele não é mais. E, na verdade, a nossa fundamentação, que deveria ser a base de todo e qualquer vegano, se você for ver, Croco, com toda a honestidade do mundo, tem pouquíssimos livros em português sobre veganismo, tem pouquíssimos debates como esse, desse nível, sobre veganismo. Nas universidades, o veganismo sequer é falado. Um ou outro professor, como a professora Sônia, o professor Leon Denis, no Brasil, estou falando de Brasil, fora é um pouco diferente. E aqui acolá, o Coelho, na Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, o antigo Vegetal Vermelho. Os grupos de debates se limitam a coletivos, então cada um em seu pequeno coletivo. Isso aí, a Graça Leon Denis, Sônia Felipe, Vedas, Jorge, Matheus, pode colocar Walter Ponto também, mas tem várias pessoas falando, mas falamos muito pouco, evitamos o debate, evitamos lives, evitamos conferências, evitamos o confronto.
Porque a gente quer ser amigão da vizinhança. Exatamente. Então, o que começou a acontecer? O veganismo virou um produto de uma certa elite. Desculpa falarem isso é pesado. Isso é pesado para mim e é pesado para quem está ouvindo. Eu pensar isso me faz pesado. É um produto de uma certa elite. Uma elite, que tipo de elite? Uma elite paulistana, uma elite não só paulistana, uma elite dos grandes centros do Brasil, de classe média. A maioria de classe média tem iniciativas como o Vegano Periférico, uma galera que faz, a Thalita Xavier, que está crescendo muito, que faz um monte que mostra uma realidade, às vezes num barraco, como que ela fala, né? Um dia no barraco, não sei, o quadro dela é esse. Mas mesmo assim, parece que nós estamos em Nárnia. Parece que nós estamos falando uma realidade que não atinge as periferias, não atinge a maior parte da população, né? E aí a gente não entende, né? Porque figuras patéticas, boçais, e como Pablo Marçal está tendo o desempenho. Estou misturando os assuntos. Os assuntos estão misturados. E assim, o especismo, ele é o braço da ultradireita. Se a gente não começar a falar de maneira política, tratar o veganismo de maneira política, e não tem outra forma de falar do veganismo, desculpa até minha ênfase, a gente vai continuar esbarrando, mas eu não sou mais vegano, porque eu não me identifico, porque eu era assim, agora eu sou assado. Volto a dizer, pouquíssimos livros, pouquíssimos debates sérios, cada um no seu umbigo, se preocupando. Aí as pessoas que poderiam estar falando para milhares de pessoas, e são milhares mesmo, elas estão falando que a Negresco não é mais vegana, que a Nissin lançou uma linha de miojo vegano. E eu vou dizer uma coisa, e o Matheus sabe disso melhor que ninguém, que pode chocar as pessoas. Se todo mundo no mundo um dia acordarem e não comerem mais carne, o mundo continuará sendo especista. Então, a dieta, ela é a ponta do iceberg do especismo. O que está para baixo é muito maior. É o modelo extrativista que destrói os habitats naturais dos animais. É a indústria de farmácia, a indústria de farmácia e indústria estética que continua utilizando-se dos animais. É a ciência, né? Estou falando para a USP agora, criou um departamento lá para estudar porcos. E essa galera está preocupada se o hambúrguer X ou Z tem a porra do selo vegano. E assim, não menosprezando a dieta. A dieta é importantíssima. A gente come 3, 4, 5 vezes por dia. Mas se eu limito a minha militância à dieta, eu um dia não vou ser mais vegano mesmo, porque um dia eu vou ter algum problema, não de saúde, não tem nada a ver a dieta com a saúde. A pessoa comeu ultraprocessado a vida inteira e depois vem falar que a culpa é do veganismo, né? A pessoa se alimenta mal, a pessoa mas um dia essa pessoa pode chegar e falar, não sou mais vegano, porque ela passou a vida inteira falando em dieta, fazendo receita, parece que não tem mais nada para falar. E a libertação animal, que é a grande causa que está por trás de nós todos, continua secundarizada, porque se eu continuo falando de produtos de empresas especistas, de empresas que matam, se eu estou dando meu dinheiro, e eu não estou nem falando, não estou nem fazendo culpabilização, se você vai comer o hambúrguer da empresa X ou não vai, para mim está pouco me importando o que você vai comer, né? Eu estou me importando de um debate maior, que é o seguinte, a gente vai estar continuando alimentando essas empresas, para que elas continuem tendo dinheiro para o abate, né, de animais. A produção dessas empresas só cresce. Alguém falou aqui da JBS. JBS hoje é
uma potência na indústria de alimentos, como a indústria de carne. É lógico que para essas empresas é interessante pegar o mercado vegano, que é ridículo, é 1% só. Mas é uma galera que tem dinheiro. A maioria tem dinheiro. Ou é classe média. E não liga de pagar R$40 em 2 hambúrguerzinhos. Entendeu? Agora, é isso o veganismo? Então, se é isso o veganismo, realmente a gente vai ter essas questões, como bem disse o Croco agora, como você disse, Croco. A gente vai estar correndo atrás do rabo. A gente tá correndo atrás do rabo, porque cadê o debate? Como que nós vamos libertar os animais? É engraçado que quando a gente pergunta para essas pessoas, tá bom, vamos seguir a sua lógica, mas como que a gente vai libertar os animais de acordo com o seu discurso? Não, aos poucos, eu falo, volta a questão da religião, né? Religião você tem que convencer as pessoas, né? Tem, Deus existe, Jesus vai te salvar, e nada contra, você acredita no que você quiser, e a religião, a fé tem a sua importância para muitas pessoas, para outras não, mas não é essa a questão, o debate aqui não é sobre religião, mas às vezes a gente, você não tem que comer o animal, é lógico que a gente tem que fazer esse trabalho também de base, de convencer, de ir até as pessoas, mas é apresentar um norte, e não simplesmente o seguinte, olha, vamos aumentar o número de consumidores, é uma estratégia totalmente liberal, vamos aumentar o número de consumidores de produtos vegetais para que a gente comece a pressionar as grandes olha a loucura dessas pessoas, a gente comece a pressionar as grandes corporações a matar menos, porque é isso no fundo, ou as pessoas acham que um dia não vai ter mais gente procurando por cadáveres nos supermercados, ou caixas de leites e coisas assim. Né? Então é um processo de construção filosófica, de construção de uma nova humanidade. O que a gente quer não existe ainda. Mas como que a gente vai fazer com que isso aconteça hoje, não é, Croco? Como que a gente vai fazer com que esse debate se qualifique e chegue nas periferias? Então a gente tem que ter um debate para as periferias, e a partir das periferias, não a gente colonizando as periferias, né? Porque hoje o que existe é uma colonização das periferias, é a colonização do pobre. Olha, eu vou ensinar o pobre como comer, e não um debate que chegue neles, e a partir deles crie soluções para os seus próprios problemas, inclusive. Né? Então tudo isso tem que ser feito coletivamente. Agora, se eu estou só no grande centro, preocupado do qual hambúrguer que eu vou comer no rolê, é lógico, é óbvio, que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar, ainda mais se eu sou um influencer famoso, que frequenta os bons restaurantes, eu tenho uma turma de amigos bacanas, e aí eu começo a ser aquele cara chato, que eu não vou no restaurante X porque não tem opções para mim. E às vezes eu estou recebendo eu posso receber um cachê aí, que essa galera vive de cachê, de uma indústria de uma indústria que dá muito dinheiro. Então por que eu vou ficar circunscrito a um movimento que eu não acredito? Porque não é por quem que eu estou lá? É pelos animais? É porque realmente me dói a alma, me dói a minha essência, quando eu penso que nesse exato momento de 2 horas de live, que geralmente são as nossas lives, estão morrendo milhões de animais pela indústria, e não só pela indústria. Isso, se a gente não colocar nessa conta também o animal humano, que também está morrendo um monte de gente. Então, assim, eu não sei se eu complemento o que você falou, ou se a gente falou a mesma coisa, mas eu acho que a gente falou a mesma coisa, né? Que a gente, na verdade, é o que você falou, né? Pô, eu entro lá arrebentando a galera que olha, eu vou falar uma coisa para você, e eu não sou metido, eu não sou metido não, mas a maior parte dessas pessoas que viraram ex-veganas aí, esses ex-veganos, eu nem conhecia. Eu também. Mas tinha 100 mil seguidores, eu nunca tinha ouvido falar.
eu não nunca sabia, tinha ouvido. eu também não. Não fazia ideia quem era. Eu vou querer seguir o Croco, eu vou querer seguir o Paulo, eu vou querer seguir o Coelho, eu vou querer seguir o Rinca, eu vou querer seguir pessoas, vou querer seguir a Antar, eu vou querer seguir a ONG Colmeia, eu vou querer seguir, até pode seguir quem faz receita, mas uma galera, né, que tem conteúdo também, porque nem todo mundo só faz receita, né? Eu vi muita gente que faz receita se manifestando pró-Palestina, eu vi muita gente que faz receita se manifestando no posicionamento político. Agora, as pessoas que não se manifestam com relação a nada, que só ficam falando de comida, suspeitem, saiam correndo desses perfis. Agora, a gente fica pagando pau para essa galera, né? Porque é impressionante. O Croco, com todo respeito, eu vou te expor agora. O Croco tem 50 anos de ativismo. Ele tem 10 mil seguidores. O Coelho é um professor que está escrevendo os livros, pesquisando, ele tem 16 mil seguidores, 17, 18, sei lá quanto. O que mais tem é o Rica, mas que faz um conteúdo mais divertido. Politizado também, mais divertido. O Renato, que é um professor de filosofia e tal, tem, sei lá, 10 mil seguidores. O Vozes, que tinha 500 anos de Vozes, tinha lá, sei lá, 10 mil seguidores. Ou seja, uma galera do caralho. Eu tenho 4 mil e poucos seguidores. Uma galera do caralho que faz um puta de um trampo, reflete sobre questões, não que a gente é melhor, mas que a gente está realmente tentando politizar a bagaça. Tem isso de seguidores. Aí você pega uma pessoa dessa, você vai olhar a quantidade de seguidores delas. 100 mil, 200 mil seguidores, 300 mil. Teve uma que eu vi lá que me mandaram um negócio, parece que tinha quase 300 mil seguidores. Eu falei assim, caceta, velho. Mas por quê? Por quê? Porque tem gente seguindo. Por que o Pablo Marçal está crescendo nas pesquisas? Ele é um idiota, tá? Ele é um idiota. Mas será que o problema está só com ele? Ou o problema está com a sociedade em geral? Então, assim, o veganismo está... A gente precisa falar isso. O veganismo está doente, gente. Essa bagaça está doente. Como todos nós estamos doentes. A saúde mental de todo mundo... Eu vi um comentário aqui que eu acredito seria interessante não deixar passar. Eu já te dou a palavra, já pode falar já. Érico Bacuninho, ele está dando vários comentários interessantes aqui. Valeu aí, mano, pelos comentários. Mas tem um que me chamou a atenção aqui, ó. Povo, cuidem. Tenho diabetes há 53 anos e há 5 anos osteoporose. Preciso comer proteína animal dependendo da refeição. Adoro animais, mas preciso. Érico, quem sou eu para dar uma de doutor em cima de você? Mas o que eu posso te dizer é que não existe qualquer sustento científico que afirme que você precisa comer animais por conta da sua diabetes, da sua osteoporose. O que eu acredito que aconteça é que os médicos eles são doutrinados a esse tipo de atendimento. Então, se você realmente quiser uma opinião, se você quer, estamos aqui discutindo isso, procure um médico ou um nutricionista especializado numa dieta à base de vegetais. Tem o Jorge Guimarães, um nutricionista fantástico que faz esse trabalho. Eu conheço algumas pessoas diabéticas veganas. E assim, lembra, os animais, a maioria dos animais que a gente, que as pessoas comem, eles comem plantas. Então você está terceirizando alguma coisa do que o seu corpo precisa. Então talvez você tenha dificuldade em absorção de alguma coisa, e aí com a carne, como existe ali um complexo, uma bomba de coisa ruim e coisa boa, você acaba absorvendo mais ou acaba absorvendo menos. Mas o que eu posso te garantir é que não existe qualquer sustento científico de que, por conta da sua diabetes, a sua osteoporose, você precisa comer carne. Isso não existe. Quem te falou isso não só está desatualizado, mas não está condizendo com que a ciência prove. Não são cientistas veganos, não. A ciência prova. Tanto é que a própria a OMS reconhece a alimentação à base de plantas como saudável para qualquer idade. Então, se eu puder sugerir algo para você, procure uma segunda opinião de um médico e de um nutricionista
especializado em alimentos vegetais. Porque se você ir num carnista querendo falar sobre veganismo, você vai escutar que veganismo não presta. Então, né, isso seria se eu puder, né, procura o Jorge Guimarães aqui, é um nutricionista muito bom, especializado em dieta vegetal, e ele com certeza vai poder te ajudar. Aí tem aqui a Gra, né, a maioria dos médicos fala que não existe vida após o veganismo. Ontem, na escola qual eu dou aula aqui, eu escutei essa questão, a mesma coisa, mas aqui o veganismo geralmente é fraco, né, não sei o quê. Gente, quantas pessoas veganas você vê nos hospitais? Então, assim, a doença está aí para todo mundo. Está aí para todo mundo. Nós vivemos numa sociedade doente, nós vivemos num mundo capitalista que suga até o nosso espírito. Então não é só uma questão, o veganismo, não, a gente está suscetível a ficar doente. É o que você falou, a pessoa come aí porcaria a vida inteira e vai falar que é o veganismo, né, que fez alguma coisa. Mas vamos ver, tem bastante comentário. Falta de informação, porque são a favor de consumir produtos industrializados, que são caros. Não só falta de informação, Gilgra, não só falta de informação, mas também existe podemos dizer assim, uma doutrinação acadêmica. Que é como na faculdade, por exemplo, a gente era forçado a fazer teste em animal. A gente tinha que produzir um artigo científico que tinha que passar pelos animais. Então existe essa doutrinação para que se enxergue esse como um único caminho. Aí tem aqui como é que é? Diabo Andarilho, olha que nome da hora. Veganismo sem luta e consciência de, acho que é classe, nesse caso, é igual ao céu dos testemunhos de Jeová. Lindo, mas irreal. Luta de classe, agora eu vi aqui. O Croco tem longa bagagem com lidar com bem-estarista. Então, né? O que mais eu tenho aqui? Eu me recuso a comprar produtos dessa empresa, Leila. Eles dizem que após... isso é bom. O que acontece? Vamos pegar esse aqui da grade. Eles dizem que após a gente comprando, vai reduzir os animais. Então, assim, a primeira parte de que você comentou lá de não tem debate, não tem discussão. Eu entendo que a minha bolha se resume a um certo tipo de pessoa, a um certo tipo de classe social, e eu também sei que existem debates muito importantes sendo feitos na periferia, mas que não atingem a mídia de massa. Isso é fato. Isso é fato. E também, a maioria dos debates, eles acontecem muito nichados. Ou eles não se comunicam. A gente pode fazer um paralelo meio esquisito, mas vamos lá. Meio com essa inabilidade da esquerda se comunicar através das mídias sociais, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma lacuna, uma dificuldade de comunicação, porque aí a gente acaba, principalmente no veganismo, a gente acaba tendo ali conteúdos muito nichados, muito acadêmicos, às vezes um pouco chato de você ficar assistindo, que não tem ali alguma coisa que desperte o interesse de uma mídia social de massa, que não viraliza, porque é alguma coisa muito nichado, muito técnico. Por isso que eu tento ali abordar de uma certa forma com uma ironia, uma tiração de sarro, umas piadas, umas coisas malucas, para ver se eu consigo estourar um pouco a bolha e abraçar um pouquinho esse tipo de comunicação um pouco mais exagerada, mas que eu consiga carregar alguma informação nisso, né? E aí a gente tem nessa questão desse discurso de quanto mais a gente consumir vegetais, produtos vegetais, mais fácil essas empresas vão mudar. Isso é um discurso muito fácil de ser desconstruído, muito fácil de ser rebatido. É só a gente pegar o quanto de produto vegano tinha 10 anos atrás e quanto tem hoje. É notório e sabido que temos muito mais produto. Eu não acredito que produtos são veganos, mais pessoas, mas vamos levar nessa terminologia para ficar mais fácil. É notório que a gente tem muito mais produtos veganos do que há 10 anos atrás. Ou seja, se a gente fosse seguir essa linha de raciocínio, nós deveríamos ter muito menos animais sendo mortos. Afinal, é isso que eles pregam. Se a gente consumir mais produtos vegetais dessa empresa, menos animais eles vão matar. E o que a gente vê é totalmente o oposto. É um aumento desses produtos de base vegetal e um crescimento gigantesco da criação de animais. Ou seja, eles viram ali um leque de mercado, uma fatia de mercado para se investir. Tanto é que produtos veganos saem rápido, não saem rápido, mas muitos deles já saíram muito rápido do mercado porque não engataram. Então não é um interesse de
de substituir os produtos de origem animal, mas sim de mercado. Vamos jogar. Ninguém comprou, tira do mercado e foda-se, mantém os animais aí, vai rolando. Então esse discurso ele é muito fácil de ser rebatido, muito. E eu já questionei pessoas grandes aí nos Instagrams e mídias sociais da vida sobre isso. Falei, gente, se isso é verdade, se a gente vamos incentivar as empresas a produzir mais porque elas vão largar os animais, por que a gente não viu até agora nenhuma redução? Por que a gente só vê investimento, só vê crescimento? A Nestlé, o grupo Nestlé, que é Nestlé, Tesco, são 6. Como é que é Nestlé, Tesco, Unilever, enfim, tem um grupo, um aglomerado dessas grandes empresas. O CEO delas, 2 anos atrás, falou que até 2050 eles precisam, essa foi a palavra, eles precisam, we must, nós precisamos duplicar a produção de carne para atender a demanda até 2050. Ou seja, não tem nenhum vislumbre que eles vão deixar de explorar os animais por conta de que a gente está comendo produtinho vegetal. Isso é totalmente falacioso. Não tem materialidade. Você não consegue expor nada. Então, acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem não nessa reconstrução, mas nessa repolitização, é o que você falou, existem perfis, e aqui eu me excluo. Eu sei que tem uma galera extremamente foda, produzindo coisas foda, e que não consegue atingir grandes massas. E aí, quando a gente vai por um perfil que já tem um grande alcance, já tem uma voz grande, e a gente confronta nisso, pergunta, porra, vamos falar mais sobre isso, sobre aquilo, a gente é taxado de radical e chato. Então, assim, a gente tem que mesmo realmente tomar cuidado com quem a gente segue, com quem a gente engaja. Eu tô no mesmo barco que você, Val. Eu vi a galera lá, tem um cara que tinha 400 mil, agora tá fazendo uns vídeos no YouTube com PowerPoint de carne. Eu não fazia ideia que era. Eu caguei, não fazia nem ideia. Não fazia ideia. Você não pode ser alienado. Eu entendo. Tudo bem, você tem que saber ali e tal. Mas ficar dando esse tipo de engajamento, ficar dando esse tipo de visibilidade toda hora. Porra, mano. Gasta sua energia dando visibilidade, sei lá, um conteúdo da Sônia, um conteúdo do vegano periférico, sabe? Um conteúdo, sei lá, um conteúdo que vá construir algo pra gente, sabe? Uma discussão mais profunda, e ao invés de ficar brigando com pessoinha nos comentários do Instagram, sabe? É uma técnica que eu uso, por exemplo. Se o cara vir falar merda no meu Instagram, eu vou tirar um sarro dele rapidão pra continuar comentando. E aí o meu número vai lá em cima. Até, desculpa me alongar, mas dividir com você o que aconteceu umas 2 semanas atrás. Eu acho que eu gravei um videozinho sobre isso, eu preciso editar ele. Um troll, um fake, que veio me torrar a paciência em um vídeo. Com a seguinte situação. Croco, você está falando da interseccionalidade, que nós temos que somar nas casas, mas vamos fazer uma pergunta. Se um mendigo vier te pedir, para você está no restaurante, um mendigo vier te pedir um bolinho de carne, o que você faz? Você compra o bolinho de carne com ele, afinal você não quer ajudar os humanos também? Ou você fala, não, esse bolinho tem carne, eu não vou comprar para você. E ele ficou me enchendo o saco pra caralho com essa pergunta, E assim, eu tô muito vacinado com esse tipo de armadilha. Isso é uma falácia lógica, né? A falácia da falsa premissa. Não importa a resposta que você dá, você vai estar em maus lençóis. A pergunta ela já vem contaminada. Então a resposta, se a pergunta começar com se, a resposta também pode ser dita como se. Eu falei para ele, mas e se o mendigo tiver um bilhete premiado e me comprar uma casa? Não tem nada a ver. Exatamente, não tem nada a ver. Eu não estou num restaurante, não tem nenhum mendigo me comprando carne, eu não vou responder essa pergunta. E a gente não deve entrar nessas armadilhas. Assim, mas eu continuei ali engajando para que o cara, né, continuasse ali comentando. E até que, eu falei, cara, você é um fake, você não tem foto, não tem nada. A hora que você botar sua carinha aí, a gente conversa. E aí o cara botou a carinha dele. É um vegano que me segue já há um tempo. É um vegano dessas ONGs internacionais que colonizaram o Brasil e Discurso do Brasil, com esse papinho. Que você é covarde, você não quer responder.
não é questão de... Eu respondi. Mas se a sua pergunta começa se, é uma suposição, uma fantasia. Eu também posso responder. Eu sei o que eu faria e eu sei como eu abordaria essa situação. Mas é uma falácia lógica que ela só vai favorecer a quem pergunta. Se eu falasse para ele, não. Eu vou falar para ele que eu vou dar uma comida de base vegetal. Ele vai falar, então você não quer ajudar o humano? Aí se eu falar, não, mas eu dou eu compro um bolinho de carne para ele. Então você não vai ajudar os animais? E eu encerrei esse assunto com ele fazendo a mesma pergunta. Quando você dá dinheiro, doa dinheiro para alguém, você pergunta para ele o que ele vai fazer com o dinheiro? Não, você vai comprar carne? Não, morre de fome. Então assim, o se, toda pergunta que começa com se, responda com se, bate o pé e é isso. Mas e se você estivesse na ilha deserta? Porra, e se eu tivesse poder de telepatia, teletransporte? Se eu não respondo, sabe? Começou a pergunta com se, tome muito cuidado. Veja se tem contexto, porque senão é uma pergunta que só para te encher o saco, sabe? Eu acredito que eu vou soltar esse videozinho pra vocês editarem. Jesus, quanta coisa nós temos aqui. Olha que legal, tem bastante gente comentando, né, mano? Mas lá, o Matheus tem PH em conviver com essa galera de bem-estar, né, Matheus? Não sei como você aguentou. Então, Gra, aquilo foi um plano muito... um plano de eu conseguir furar um pouco a bolha minha, tentar enfiar o meu discurso dentro de um outro grupo. Mas sim, teve um limite ali que chegou uma hora que começamos a ouvir falar de Nestlé, patrocínio e tal. E eu falei, ixi, não dá pra mim não. Não dá pra mim não. Então acho que o desafio que a gente tem para finalizar esse bloco, né, que eu sei que a gente gosta de falar, enfim, mas... Oi, Cris. Boa noite, Cris. Tudo bom? Mas nós temos que nos encontrar novas maneiras de se comunicar, né? Sim, tentar fazer esse trabalho de comunicação menos nichado, menos acadêmico. Às vezes o acadêmico é bom, mas menos nichado, tentar, né, abordar de uma forma que atraia, infelizmente, ver como as mídias sociais funcionam e tentar ali adaptar o nosso conteúdo a essa comunicação rápida e, né, um pouco mais dinâmica, mas também a gente tem que fazer esse trabalho de repolitização nós mesmos, né? Parar de engajar em conteúdo vazio, né? Tentar pensar um pouquinho melhor no que a gente segue, o que a gente já engaja, o que a gente comenta e retomar o veganismo como um ato radical político, que é isso que ele é, sabe? É isso. Bela fala, pegou com vontade. É isso aí. Assina embaixo. Eu acho, né? Acho não, tenho certeza. Quem falar eu acho é a mesma coisa do si, né? Sim. Eu tenho certeza de que nós somos jovens ainda enquanto luta política. Opa, isso é verdade. Muito jovem, né? E não dá para ter veganismo, sem... eu não gosto nem dessa palavra interseccionalidade, né? Mas não dá, porque interseccionalidade você pode cruzar, pode também não cruzar. É complicado essa questão da interseccionalidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma luta coletiva. E a luta coletiva, ela não é só com os iguais. Ela é com os diferentes também, com outros grupos, com outros sofrimentos, né, da espécie humana e da espécie não humana. Né? Não tem como eu falar em veganismo, em antiespecismo, sem falar em reforma agrária, sem falar em fim da insegurança alimentar. Exato. Não tem como, assim, as questões são amplas. Não tem como uma pessoa que se diz vegana, ou se diz vegano, ou se diz vegane, essa pessoa se afiliar a um partido de extrema direita. E tá tudo bem. Hora que eu vi a porra da foto da Luísa Mel, o meu toba caiu no chão. Gente, como isso é possível? E tá tudo bem, eu não vi as pessoas saindo do perfil dela, eu não vi... Tô seguindo, mas o que ela fez pelos animais é mais do que você faz. Cara, não é esse o debate, não é quem é mais santo, não é quem é mais santo, quem é menos santo, porque assim, primeiro, ninguém é 100% vegano, começa por aí. Ninguém é 100% vegano, não existe um vegano 100%. Você vai tomar remédio, você vai tomar vacina, você vai pegar... Tem todo aquele papo que a gente já sabe.
Mas não é essa a questão, não é quem é mais santo, quem é menos santo. A questão é que você está fudendo o movimento, você está fudendo aqueles que você diz que você defende. Se eu estou aliado ao agro, o agro não está fudendo os animais, o agro está fudendo o ser humano, está fudendo os animais, está fudendo a natureza. Desculpa a baixeza do meu linguajar. Mas, assim, já está tarde aqui no Brasil e está tarde também na Irlanda, então, assim, as crianças já foram dormir. Não tem, acho que ninguém menor de 18 anos aqui. Se tiver também, tudo bem. Não estou falando nada demais. Então, assim, ela está ferrando com o movimento. Então, tudo que ela fez, ela está jogando no lixo. Está jogando no lixo. Porque, assim, se você está tão baixo quanto... né, essa palavra define bem. Enfim, quando você está apoiando o agro, meu, o que está acontecendo? Mas isso só mostra a tamanho da nossa despolitização. Pois Se é. tem pessoas falando para você isso, mas ela fez mais do que você, já mostra um cenário totalmente despolitizado, de que não é só salvar animal, nós temos que construir para que outros animais não precisem ser salvos. É isso, nós vamos continuar salvando o bicho por eternidade. Exatamente, é esse o rolê, é esse o discurso. Qual o projeto de nós, veganos? Que nem quando a gente fez um debate aqui maravilhoso. Aliás, quem está aqui não se inscreveu no meu YouTube, se inscreve. Eu fiz um YouTube só para deixar as lives, porque no Instagram fica uma zona, o Instagram não tem como organizar as coisas, é um caos isso aqui. Então, as lives estão todas, tem 2 lives lá com o Croco e uma a gente fez só sobre zoológico. Então não tem como eu falar, liberta os animais, tá bom, liberta os animais, fim do zoológico. Tá, mas vamos evoluir nesse rolê, né? Vamos evoluir. O que exatamente você quer dizer com isso? Né? E como que será essa libertação? Quais os processos? Gente, a gente está falando de uma galera que a maioria dos veganos, se a gente for fazer uma avaliação per capita por veganos, geralmente são pessoas, não gosto disso, odeio essas coisas, mas vamos ser, a maioria mora em grandes centros ou em cidades que têm alguma infraestrutura, a maioria já terminou o ensino médio e alguns, não poucos, têm nível superior. Nós estamos falando e mesmo os que não tenham, porque escolaridade não necessariamente é inteligente. Eu conheço operários que nunca frequentaram uma faculdade e que têm mais consciência política do que muito professor da USP. E eu estou falando sério do que eu estou falando. Cara que milita há 40 anos, cara que fundou o sindicato, cara não tem escolaridade formal, mas são pessoas extremamente inteligentes. Então nós estamos falando de pessoas que em algum momento identificaram que, não dá para eu continuar explorando outras espécies. Mas, gente, parece que as pessoas, o link do YouTube está aqui no meu perfil, tá lá, tem um Linktree, você vai lá, clica, tem YouTube, tá lá, se inscreva, ajuda a gente lá e colabora para que esse canal cresça, para que bastante lives aconteçam. Eu estou fazendo menos lives por várias questões, mas uma hora eu volto aí com a corda toda. Então, onde eu estava? Então, a gente tem que politizar o movimento. A gente tem que, primeiro, se politizar. Porque quando eu falo, é a mesma coisa de, vamos veganizar a periferia. Isso é colonialismo, gente. Ou vamos veganizar o povo ribeirinha, ou vamos veganizar os indígenas, ou vamos veganizar as religiões afro. Eu estou tocando em temas polêmicos mesmo. Hoje eu quero ser polêmico. Hoje eu estou sexta-feira, é dia da maldade. Hoje é sexta-feira, é dia da maldade. Eu estou sendo polêmico porque, gente, a gente tem que sair da nossa bolinha. Não é colonização. É fazer junto. É a fazer a partir de. Então a gente leva consciência, a gente recebe consciência. Não é um processo, é um processo dialético. Um agricultor tem muito mais para falar de muita coisa do que eu. Com certeza. Não é?
assim, por exemplo, os indígenas não são especistas, nunca foram. Se a gente está falando que a gente é antiespecista, os índios nunca foram especistas, nunca. O especismo, ele vem da civilização greco-romana, ele vem da civilização ocidental, que escravizaram o homem e os animais. E dentro do homem, alguns níveis de escravização diferentes. Tem os escravos, tem as mulheres. Quer coisa pior que o patriarcado? Quer coisa pior que o patriarcado? Os índios não têm patriarcado. Os índios não têm LGBTfobia. Os índios não têm especismo. A galera se preocupa com o índio e, sabe, mano, fica se preocupa com o indinho e tal. Não, mas eu tô falando do índio. Eu tô falando do índio, mas serve para periferia, serve para todos os lugares. Porque senão é uma visão assim, eu, vegano, dono da verdade, dono da porra toda, tô falando que você é um merda porque você come carne. Daí vem uma pessoa aqui maravilhosa como o Érico, deixa eu ver se ele tá aqui ainda, Érico Bakunin, se sentindo mal porque tá comendo carne ainda. Irmão, então o rolê não é esse, não é moralizante. O rolê é assim, gente, a humanidade toda a humanidade, a vida toda, pelo menos a sociedade ocidental, foi especista. Como que a gente deixa de ser especista? Primeiro por nós, claro, primeiro por nós. Mas e aí? Vai ficar só em nós o que a gente vai consumir, não vai consumir? Não é? Tem que ser uma luta o que a gente vai consumir? Sem ser uma luta coletiva, sem refletir, sem criar situações que nem o debate, sim, mas são debates muito pequenos, são muito circunscritos. Então eu sei que o Vedas faz um trabalho, eu sei que a ONG Comer faz trabalho, eu sei que eu vou falar do Sampa porque o Paulão está aqui, o Sampa não, o Vozes, o Paulão está aqui, eu vou falar da nação, eu vou falar de mim, que venho fazendo um trabalho, eu vou falar do Croco, vou falar de um monte de gente. Mas isso tudo é insuficiente, porque você falou da Nestlé, né? Gente, os caras têm a água do mundo já. Daqui a pouco não tem mais água, a gente está falando. Então não tem. O meu terceiro post fixado no meu perfil é assim: não existe veganismo sem ser anticapitalista. O veganismo é por natureza anticapitalista. Se a gente não trava esse rolê, por que vocês são muito radicais, eu sou vegano, mas eu vou fugir de vocês porque vocês são muito radicais. Você pode ter certeza que essa pessoa que está falando isso, daqui a um tempo não é mais vegana. É esse tipo de gente que a gente está falando. Vamos ser sinceros? Se você pegar o perfil dessa galera que está saindo fora, vê lá se tem alguma coisa sobre a Palestina. Não tem. Não tem nada. Vê lá se... vê lá se tem algum post descendo o pau na direita. Não tem. Porque é um veganismo moralizante. Eu sou vegano porque eu quero dormir tranquilo, porque eu sou bonzinho. É quase que a filantropia. É a filantropia para os animais. Não é a filantropia para a espécie humana. É a filantropia para os animais. Só que não é nem para os animais, porque se fosse para os animais não deixava de ser vegano. É a filantropia para o seu próprio ego, como bem disse que você acabou de falar. Então, assim, gente, eu vou deixar o Croco concluir esse bloco e a gente vai entrar no segundo bloco, que é um pouco mais curto, mas é potente e necessário. Croco, termina esse último bloco aí e aí a gente entra no segundo bloco. Eu acho que essa raiz que você trouxe é extremamente importante. Essa falta de politização. Você entra no perfil dessas pessoas e ela está ali só para farmar em cima da dieta. É um veganismo para elas. É um veganismo que faz elas se sentirem melhor do que as outras pessoas. Não é um veganismo para construir para que esse cenário de exploração, tortura e sofrimento acabe. É algo para me deixar confortável. O veganismo não é para a gente. Eu tenho alguns comentários interessantes aqui. A Cássia falou, né, eu tive problema com isso também. O endocrinologista nem sabia que existia leite vegetal enriquecido com cálcio. Né? Então, aqui onde eu moro, muitos produtos são enriquecidos com B12, porque existe um conhecimento acadêmico que a nossa sociedade
tem deficiência de B12. B12 vem da bactéria e como a gente passa por uma super higienização alimentar, a gente acaba lavando essas bactérias e acabando não consumindo B12. O galera da carne, por exemplo, eles dão B12 na comida do gado, porque também para que tem essa fonte de B12. Então, B12 não é fonte, não vem da carne. Bom, aí, cadê? Aqui eu vi outro, cadê? Eu vi que ele está aqui ainda, o nosso querido Érico. Eu trato com um nutrólogo, cuja primeira pergunta na entrevista foi se eu era vegetariano ou vegano. Minha resposta negativa gerou o resto da consulta. Então, você vê, olha como esse pessoal já vem doutrinado do rolê. Ah, você tem esse tipo de... Ah, você é vegetariano e vegano, né? Não, não sou. Então, eu sei, quem sou eu para ditar e falar o que você deve ou não deve fazer. Não estamos aqui para isso, mas dá para ver que você é uma pessoa que se sente mal, você gosta dos animais e se sente incomodado disso. Então, se você tenta encontrar alguém, eu vi que a galera compartilhou alguns perfis aqui, algum nutricionista, algum médico especialista em alimentação de base de planta, que ele vai te entender, ele vai entender esse sentimento seu, vai tentar procurar soluções, porque eu acho que esse seria o caminho, né? Bem-estaria, somos a patrulha vegana. Cara, eu já ouvi isso pra caralho, já falei com a Adria, já ouvi isso pra caralho. Ah, você é patrulha vegana. Que patrulha vegana, vocês vêm me encher o saco no meu perfil. Vocês vêm comentar umas bosta naquilo que eu milito e eu sou obrigado a ficar quieto. Mano, não sou obrigado a ficar quieto. A ilha, né? Sempre a ilha. Matheus, eu acho que devemos incentivar as leituras e o aprofundamento, mano. Não dá pra ficar assim, porque fica raso. Cara, eu concordo com você, Gra, concordo. Mas, novamente, é um estilo de comunicação. Leitura é um estilo de pegar, é um estilo de comunicação. Nem todo mundo é da leitura. Nem todo mundo sente ler livros. Então, assim, culpado, entre aspas, não é a pessoa que não lê, não é a ler. Culpado é a gente que não está conseguindo produzir outras formas de difundir o conhecimento, a não ser livros e alguma coisa mais nichada. Então, é a gente que tem que rever como que a gente pode pegar essas informações e transmitir de uma maneira com que as pessoas se sintam mais confortáveis em recebê-lo. Eu acho que é isso, viu? Tem muito comentário legal aqui, porra, que bacana, bastante gente aqui. São as novas gerações chegando, mostrando a visão. Vegano com síndrome de Jesus é foda. Paulo, vai mandando isso aí mesmo. Ai. Eu dou aula aos meus médicos, tiro onda mesmo. E quando a gente foi no pediatra da Sônia no Brasil, a primeira coisa que... Ele é muito gente boa, o Dr. Christopher, muito gente boa. Ele não sabia. Ele, nossa, todo ano que ela vem aqui, os exames estão lindos, ela está crescendo, tá tudo certo, tá tudo bem. Nossa, como é que tá a alimentação dela? Aí a gente chega e fala, não, ela não come nada de carne. Tá. Os exames estão bem, vai falar o quê? Claro. O quê? Entendeu? Então é isso, né? Mas fechando parênteses, eu acho que são os 3 pilares que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Não só a gente, mas o movimento como um todo, essa repolitização, trazer o veganismo para a sua raiz radical política, né? Esse desafio da gente encontrar maneiras de se comunicar fora do centro acadêmico e de livros, de coisas mais teóricas. A gente existe, e não é melhor através do livro, não é mais isso. A gente precisa encontrar novas formas, porque, como você disse, a direita, a desinformação encontrou esse meio e está voando. Então, a gente também precisa encontrar essa nova maneira da gente. E aí, o terceiro pilar é, gente, abre o olho com quem vocês engajam, os comentários, os compartilhamentos, mesmo que for para xingar, cuidado, porque isso vai aumentar a visibilidade daquele perfil que você está atacando. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais... ficar um pouco mais esperto com esses engajamentos vazios aí, em perfil que está na dieta e quer ganhar like em cima disso. Concordo. Me passou, eu vi o comentário agora da Graciela. Eu concordo bastante com o que você falou, Graciela. Eu não vou falar do comentário, porque a gente pretende ir para o segundo bloco, mas eu acho que a gente tem que pensar, Croco, em criar
uma universidade coletiva, Porra, virtual, que seja, cara. de veganismo, sabe? Todo mundo, e sem professores, mas todo mundo se intercalando para falar de assuntos e que a gente precisa falar para nós mesmos, porque internamente está zoado o negócio. A gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente, sabe, a gente traz as pessoas para o movimento e aí quem abraça as pessoas é o outro lá que fica falando se a Negresco é vegana ou não é. É aquela Então, velha história, né? A organização é a base de tudo, né? Nós temos que se organizar. o bagulho O bagulho tá louco. tá louco, tá louco. E falar em radicalismo, né, voltar à essência do radicalismo, né, como diria, eu não lembro qual que é o escritor o pensador latino, acho que é Lupércio, alguma coisa assim. E uma vez a filha do Marx perguntou para ele o que era. Essa frase ficou famosa com Marx, mas não é do Marx, tá? E o Marx perguntou, a filha do Marx perguntou o que era ser radical, e ele falou essa frase, né? Ser radical é arrancar as coisas pela raiz, e a raiz do homem é o próprio homem. Então fiquem com essa frase. E por falar em radical, e aí no sentido muito positivo, eu falo com a boca cheia, é o segundo bloco da nossa live. Eu tô com a pessoa ideal para falar, porque é uma pessoa que está trampando com ele, né, diretamente ou indiretamente, mas está lá. Primeiro, Croco, a gente vai falar desse importante personagem para todos nós e para a causa dos oceanos, para a causa animal, para a luta contra as grandes corporações. E a segunda parte do segundo bloco da nossa live faz a seguinte pergunta: por que, né, prenderam Paul Watson? Por que esse cara... Primeiro, eu vou pedir para você fazer... Eu sei que é difícil, né? Inclusive, acho que ele só tem um livro traduzido no Brasil, se eu não me engano. Eu sei que é difícil pra caramba falar de um homem com tanta história, mas se conseguir fazer uma breve, muito breve biografia dele, e aí eu já deixo a pergunta, né? Depois que você acabar a biografia, por que Katsu prenderam o Paul Watson? Embora não seja a primeira prisão dele, e não vai ser a última, porque ele vive para lutar, né? Como todos nós aqui, só que ele conseguiu potencializar isso, talvez a um nível que nós não conseguimos ainda. Enfim, vamos lá. O Paul Watson, ele fazendo um resumo, o ativista Paul Watson, vamos deixar assim, ele foi um dos fundadores do Greenpeace. Ele foi uma pessoa que se incomodou com as cartas de repúdio da época e decidiu agir em prol dos oceanos. Ele tem um foco muito forte em baleias, cetáceos, né, golfinhos, focas, então ele tem uma conexão muito forte com os oceanos. E ele fundou o Greenpeace como uma organização para expor os podres da indústria pesqueira e da indústria baleeira. Após algum tempo, a galera do Greenpeace começou a fazer o greenwashing, né, se aliar a governos, a pautas que não necessariamente iam contra a pesca, a caça às baleias. Então ele saiu do Greenpeace e fundou a Sea Shepherd, uma organização que hoje é reconhecida internacionalmente pelos seus esforços em proteger os oceanos na ação direta, a ação direta não violenta, né? Ele ficou, a história dele mesmo, ele tem mais de 50 anos fazendo isso, mas a história explodiu mesmo quando o Animal Planet fechou um programa com eles, acho que teve 7 ou 8 temporadas, chamado Whale Wars, né? Guerra das baleias, Guerra de Baleias. Vocês podem ver no YouTube e dá para ver lá. Né? Onde essa organização, Sea Shepherd, com seus barcos, se colocavam entre o arpão dos navios baleeiros e as baleias. Muitas vezes essa organização colocava pequenos botes na água que tentava ali, de alguma forma, danificar as hélices dos navios fábrica, são chamados navios fábrica,
porque são compostos por um navio grande de fábrica, que vai receber essas baleias mortas para o processo, e os outros navios, os Nishimarus, que vão caçar essas baleias. Então eles também têm como estratégia, eles jogam uma garrafa com uma garrafa de açúcar no deck do navio que processa as baleias. É um ácido que não é corrosivo, não é nocível à saúde humana, mas ele tem um cheiro muito forte de coisa podre. E ele contamina o deck, contamina a carne. Então, assim, não tinha mais o que fazer com a baleia. O Japão tinha prejuízo. Então, durante essas temporadas desse programa, o Paul ganhou uma notoriedade gigantesca. Né? Ele foi, inclusive, eleito entre os 10 heróis ambientais do século XX pela revista Time. Então, assim, graças a esse programa de TV, esse submundo de caça às baleias veio à tona com muita força, fazendo com que países aliados ao Japão, né, forçassem o Paul Watson a desistir do que eles estavam fazendo. Porém, em 1986, né, existe um acordo internacional, né, de que é ilegal caçar baleias. A gente tem 4 ou 5 países que ainda faz isso, mas há um acordo internacional de que é ilegal caçar esses cetáceos. Só que todo mundo repudia a caça, mas ninguém faz nada a respeito. E o Paul fez. Então, após alguns bons anos com o Sea Shepherd, aconteceu que a diretoria, o qual ele mesmo formou, ele era como se fosse um chefe, ele quis deixar algo mais horizontal, ele trouxe algumas pessoas para ficar ali com ele, nessa mesma linha de comando, vamos dizer assim. Essas pessoas deram um golpe, removendo o Paul ilegalmente da organização que ele mesmo fundou. Por isso que eu sempre falo e repito, não existe ligação mais entre Paul Watson e Sea Shepherd Global ou Sea Shepherd Conservation Society. Nós temos 2 exceções, raríssimas, e 2 exceções, que é a Sea Shepherd Brasil e a Sea Shepherd França, que estão com Paul. Do resto, não existe conexão alguma. Então, eles tiraram o Paul do quadro de diretores, ali eles deram um golpe, removeram o Paul. Tanto é que a França está recorrendo na corte para reverter isso. Sim, foi traição. Então, traíram ele, pegaram desde conta bancária, os navios, a reputação, o logo, tudo. Então, Sea Shepherd Global e Sea Shepherd Conservation Society não tem nada a ver com o Paul Watson. Enfim, em 2021, ele fundou uma nova fundação, junto com o Omar Ted, que é um grande amigo dele, de infância, que se chama Capitão Paul Watson Foundation, para retomar essa ação direta, uma vez que agora o Sea Shepherd voltou a ser um Greenpeace 2.0. Vamos lá ficar olhando de longe, levantar a bandeirinha, por favor não matem, não ações diretas. Então o Paul Watson ele fundou essa organização chamada Capitão Paul Watson Foundation. Enfim, o que acontece foi que em 2010 o Japão ele colocou um notice que não é um mandato de prisão, não é. Ele alertou a Interpol, que é a Polícia Internacional, que eles estariam processando Paul Watson por 3 crimes. O primeiro era invasão de propriedade, quando ele supostamente, e eu vou falar supostamente porque não é fato, mandou um dos seus tripulantes entrar no Nishimaru, no navio japonês, fazendo com que o navio parasse de trabalhar e tivesse que voltar para prender o cara, né? Então ele invadiu o navio, esse tripulante. O segundo, danificar propriedade, porque segundo ali os japoneses, eles batiam um navio no outro, enfim, era algo que o Nishimaru, você vê nos vídeos. Então eles processaram por danificar a propriedade, e a terceira, que seria mais grave, que é por
causar injúria, machucar um tripulante japonês. Eles alegam que uma dessas garrafas de açúcar com esse ácido atingiu o rosto de um dos tripulantes japoneses, e isso é um crime muito complicado no Japão. Tá, isso foi em 2010. Em 2012, a corte australiana condenou o Japão por caça de baleia em santuário no Ártico. Então, eles estavam caçando baleia no santuário de baleia. O Japão foi condenado, se eu não me engano, a 1 milhão e nunca pagou. Nunca pagou. E depois ele foi condenado pela Comissão Internacional de Baleeiros, né, de proteção às baleias, por caçar baleias em águas protegidas. Enfim, passou esse capítulo, o Paul ele teve que sair ali do barco, ficar um pouco mais no backstage, porque o Japão estava colocando pressão em muitos países que eles tinham um acordo comercial para prender o Paul. Só que, uns 2, 3 anos atrás, esse notice sumiu, foi retirado. Não tinha mais. Passou 10 anos, se retirou esse notice da Interpol. Só que o que a gente não sabia é que, possivelmente, o Japão colocou como classify, como que fala? Quando você não pode ter acesso. Qual é a palavra? Quando você tem um documento... Sigiloso. Sigiloso, obrigado. Colocou esse documento como sigiloso, tirando ele do sistema. Então, assim, o que se acredita é que ele, colocando como sigiloso, os advogados que fazem essa busca para ver como é que tá... Nossa, nem me fala do Peter. Ixi, é o Voldemort da... Ixi, Maria, enfim. É um cara que era o braço direito e foi um dos traíra mesmo. Mas enfim. E aí o que aconteceu? Sumiu. Então o Paul voltou à ativa, normal, ele viajou, ele mora na França com a esposa, ele tem cidadania francesa e canadense, então ele viajou para a França. Ele teve o ocorrido lá da Alemanha, né, 2012, que ele foi para a Alemanha, prenderam ele lá por conta desse negócio do Japão, mas a Alemanha é muito esperta, isso agora é o Matheus falando opinião pessoal, deixou ele ficar em casa esperando o julgamento, e ele não esperou o julgamento porra nenhuma e saiu fora. Então, assim, mas ele voltou. Então, ele veio para a Irlanda, por exemplo, ficou com a gente aqui 2 semanas, conversamos pra caralho. Puta cara, gente boa, muita história, muito acessível, tava tudo certo, tava tudo bem. Então, eles pararam aqui na Irlanda para abastecer o navio e seguir atrás do maior navio de caça-baleia já feito na história. Se eu não me engano, foi gasto cerca de 14 bilhões para fazer esse navio. É um navio gigante, nunca se viu na história. E esse navio está no Ártico caçando baleias, onde foi adicionado a lista de caça do Japão. O Japão adicionou baleias que são em risco de extinção, que é a baleia comum, a fin whale, a baleia fin. É uma baleia, a segunda maior baleia que nós temos, só perde para a baleia azul. E eles adicionaram a lista de caça. Então o plano era reabastecer aqui e direto confrontar esse novo navio de caça. Só que existe ali na Groenlândia o último porto antes da travessia do gelo para chegar no Ártico. É a última chance que você tem de reabastecer. Então a maioria dos navios grandes usam esse porto ali em Nuuk, na Groenlândia, para se reabastecer e seguir viagem. E foi isso que aconteceu. Só que quando o navio ele chegou no dock, ele se atracou lá, a polícia já entrou no navio, checando o passaporte, checando... É rotina fazer isso, é rotina. Só que tinha muito policial. E a partir do momento que o Paul foi identificado dentro do navio, ele foi dado ordem de prisão para ele. Então ele foi preso em Nuuk, na Groenlândia, pela polícia da Dinamarca, que mobilizou 14 agentes federais e um promotor de justiça de Copenhague, o que nos leva a entender que foi um caso pensado e planejado. Não foi um policial que pegou e falou: você está preso. Não, eles orquestraram, eles enviaram pessoas especializadas de Copenhague para a Groenlândia para prender o povo. De novo, não
tinha um mandato de prisão, tinha uma red flag, um aviso para a Interpol que o Japão está processando. Bom, ninguém é obrigado a aprender nada. Então, assim, a maioria dos países cagaram para isso. Bom, ele veio para a Irlanda de aeroporto, ele veio de avião. Ninguém. Mano, por que um país oriental que caça baleia está colocando pressão no grupo europeu que não tem nada a ver com caça baleia? Então, ele foi preso. No mesmo dia, foi num domingo, inventaram uma sessão lá da corte e já me prenderam ele. Pegaram meia dúzia que estavam fazendo plantão, botaram ele na cadeia. Lá. Uma semana depois, o Japão enviou o pedido, uma semana, um pouquinho mais, um pedido formal de extradição do Paul Watson. Então o Japão quer que a Dinamarca pegue o Paul e mande para o Japão para responder pelos crimes lá. Lá ele vai enfrentar cerca de 20 anos de cadeia e ele tem 74 anos de idade. Então é uma sentença de morte mesmo para ele. Outros ativistas que passaram por esse percalço, como o Dolphins Group, é um cara que ele tem uma luta uma luta contra a caça lá de golfinhos em Taiji. Ele ficou alguns meses na prisão, ele conseguiu sair, ele falou, olha, a gente apanha lá, entrou, morreu, não tem o que fazer, ainda mais o Paul Watson lá não é bem visto. Só que nessa primeira audiência que fizeram com o Paul, não deram para ele um tradutor e não deixaram ele falar. Não deixaram, indicaram um advogado para ele que não falava inglês, não deixaram ele falar e não deram um tradutor. Então a gente mal sabe o que aconteceu nessa audiência. Na segunda audiência, o juiz não aceitou o material de defesa, só aceitou o material da galera do Japão, mostrando os possíveis crimes. E aí, como a coisa começou a escalonar, e o Japão botar pressão, esse juiz decidiu jogar para uma outra audiência, dia 20 e tantos de setembro, ia ter uma outra audiência aí de agosto para decidir o que ia fazer com o Paul. E aí esse negócio escalonou mais ainda. Está tomando assim proporção global, está começando a causar um conflito diplomático. O que eles fizeram? Nessa nova audiência, eles novamente não aceitaram as provas de defesa. Eles trataram um pouco com truculência, tem lá no vídeo ele todo algemado. Sim, é um teatro para desmoralizar a imagem do Paul Watson frente ao Japão, para criar como se fosse um terrorista, e não é esse o caso. Chegando no final, dia 4 nós tivemos a terceira audiência para decidir o que vai se fazer com o Paul. E mais uma vez, o júri não aceitou ver as provas da defesa, o que é inconstitucional perante a lei dinamarquesa. A Dinamarca é a que manda na Groenlândia ali. A Groenlândia é independente, mas quem dita mesmo é a Dinamarca. Só que nessas duas audiências, tirando a primeira que foi de supetão, o juiz aceitou mostrar o vídeo japonês desses possíveis crimes. Então ele aceitou quem acusa, mas não aceitou de quem defende. E esse vídeo, e esse material que os japoneses eles levaram para lá, está editado. Tem vários cortes, não é nada contínuo. Então fica muito confuso entender o que foi. Só que era um programa de TV. Então foi tudo documentado. A Animal Planet, o grupo Discovery Channel, tem tudo documentado. Nós temos todos esses vídeos. Hoje, depois de muita negociação, se vocês forem no perfil do Captain Paul Watson Foundation oficial, finalmente conseguimos liberar os vídeos do Animal Planet que mostram o que aconteceu. Porque assim, existe algo na Constituição da Dinamarca que fala que se um crime é passível de fiança, você não pode prender, não pode manter a pessoa presa. Então, o primeiro, que foi de invasão de propriedade, tem fiança no Japão. Então, a Dinamarca não poderia manter ele preso. O segundo, destruição de patrimônio, de cortar as redes,
tem fiança no Japão, então a Dinamarca não poderia manter o Paul preso. Mas já o terceiro, que essa injúria, machucar, não tem fiança, somente depois de um julgamento. É esse único crime que está segurando o Paul na cadeia. Só que, vendo as provas do rolê, nada disso aconteceu. As imagens que, segundo, como o advogado da fundação disse, o Paul Watson está a 5 segundos de ser liberto. Porque se você assistir os vídeos de 5 segundos, você vai ver que a alegação é mentirosa. Você tem a imagem do helicóptero, de um helicóptero, e tem a imagem do bote pequeno que estava na água, mais a transcrição do que os japoneses estavam falando. Quando o bote arremessa essas garrafas de ácido, na lateral onde eles alegam, não tem ninguém lá. Na imagem você vê, não existe ninguém lá. Alguns minutos depois vem um grupo de japonês com um negócio para disparar nos botes. Não se sabe que eles estavam disparando nos botes, mas você vê no vídeo que ao disparar, algo volta no olho da própria pessoa. O barco está em movimento, tem vento, então você vê que existe ali um tripulante que atira e se incomoda com alguma coisa no olho. Então, assim, é notório, é factual que não teve isso, não existiu essa, eu fui atingido pelo olho. Também, sobre a alegação de que o Paul mandou o cara ir lá invadir o navio, tem um vídeo também do Paul Watson falando, olha, se eu fosse você, eu acho que isso não vai dar muito certo, mas a vida é sua, você faz o que você quiser. E o tripulante fala, não, eu vou porque eu quero. Então, assim, nós estamos perplexos do que está acontecendo, que a defesa que não consegue apresentar as provas de defesa. Por que a corte não está aceitando? Então existe uma pressão do Japão, com acordos comerciais, né, que quer que o Paul seja extraditado para o Japão para enfrentar 20 anos de cadeia. Fazendo essa história longa, um pouco menos longa, irmão, é isso que a gente está passando agora. A sua capacidade de síntese é muito foda. Você contou uma história fabulosa de um cara fabuloso. Eu levaria 5 horas para contar essa história. Eu sou prolixo por natureza. Matheus, responde para mim, para quem vai ver essa live e não sabe um pouco disso. Por que o Japão tem essa tara para prender Paul Watson? E não só prender, né? Tirar ele de circulação, né? Porque é mais que isso, na verdade. Enfim, por quê? Primeiro, pela questão da caça às baleias. O Paul Watson, ele sempre se opôs à caça comercial das baleias, o que é uma tradição no Japão, e para eles o Paul estaria interferindo diretamente em ação comercial do país, o que é visto como um crime à pátria. Então ele é visto como uma pessoa criminosa à pátria. E a gente tem todo esse sentimento nacionalista, esse sentimento de patriota, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no Japão também. Então é como se ele fosse um criminoso contra a pátria. Então, assim, eles estão expandindo o seu território de caça, estão aumentando a sua frota de caça, e para não ser exposto como o programa foi expôs e fez, né, manchou, trouxe à tona essa podridão da caça, eles precisam remover do tabuleiro, e aqui eu posso dizer com uma certa uma certa, não é verdade, mas de fato, eles têm que remover do tabuleiro o único representante, a única organização que de fato vai fazer o que tem que ser feito para parar os navios. Se vocês conhecem os vídeos, né, vocês podem procurar no YouTube, tem momento que ele fala, olha, vocês estão caçando em santuário, é melhor vocês saírem da frente, que nós vamos entrar no meio seus e da baleia. E eles entram, eles chocam. O Nishimaru chegou a atropelar, né, passar por cima de um dos barcos, quase matando a tripulação. Então, assim, tem que tirar esse cara da jogada, porque ele é o único que vai lá, a organização dele é a única que vai lá, filma e mostra o que está acontecendo. Então, essa
tivesse a tara de prender o Paul Watson, que é um criminoso contra a pátria. E dá como exemplo o que acontece quando você, né, comete um crime contra o Japão, interfere nas ações comerciais do Japão. Então, o próximo julgamento vai ser no dia 2 de outubro, né? Eles estenderam de novo, dia 2 de outubro. Entramos com petições, com apelo para que a justiça olhe as provas de defesa. Olhe, não tem o que fazer. Mas foi uma vitória hoje que estava difícil deixar essas provas públicas, e eu vi algumas horas atrás que a Fundação enviou para todo mundo das células, publicou, então assim, tá público. Vai lá e depois assiste, você vai ver. Não existe essa, não tem esse crime. Não. Isso, essa segunda parte do bloco, do segundo bloco, de alguma maneira conversa bastante com a primeira, né, e reforça aquele argumento nosso que não é possível ser animalista, ser vegano, lutar pelo planeta, pelas espécies, sem ser anticapitalista, né, porque mostra um país imperialista, o Japão é um país imperialista, extremamente forte, com uma economia extremamente pungente, embora nas últimas décadas caiu muito da sua produção, mas que é um país que faz tudo, e assim, o Paul Watson poderia ter sido, inclusive, assassinado, né, ele é tão fácil, que assim, talvez a repercussão seria muito óbvia, então vamos tentar pegar o cara na curva, e eu concordo muito com esse argumento que, com certeza, foi planejado, e está sendo planejado, talvez, de uma maneira muito, até por países que dizem que são contra a caça, mas a gente sabe que o dinheiro do capital financeiro, ele não tem nem contra nem a favor, né? O dinheiro, assim, dá lucro, esse setor está dando lucro? Qual lucro? Então, vamos que vamos. Matheus, assim, eu acho eu que não tenho nem como... essa questão só do lucro, viu, Walter? É a questão de, olha, Japão, eu te ajudo aqui e você me favorece em alguma balança comercial aí. Exato, esses acordos comerciais entre quatro parentes que ninguém que no fundo visa o lucro, né? Matheus, eu agradeço, assim, sempre é um prazer, vamos fazer mais live, vamos pensar nessa ideia de fazer não sei, vamos trabalhar essa ideia talvez a gente não tenha forças físicas para fazer, mas vamos começar a compartilhar essa ideia de criar uma espécie de uma universidade online, um centro de estudos veganos para politizar aí a coisa. Não sei como me surgiu essa ideia na cabeça. E falando sobre as baleias, eu sou um nerd antigo, eu gosto ainda muito de Star Trek, e tem um episódio de Star Trek, eu não lembro qual, que não é episódio da série, mas fizeram os filmes, que eles voltam no tempo porque eles queriam evitar o fim das baleias. Eu não sei se é o 4 ou 5 do filme do Star Trek. Aí tem um discurso do Spock falando sobre as baleias que é impressionante. Só uma digressão nerd aqui, de nerd velho, né? Eu posso usar esse vídeo para criação de conteúdo aqui para a Fundação, eu não sabia. Se eu não me engano, é o 4, procura lá, eles voltam no tempo exclusivamente para salvar as baleias. É bem interessante esse filme do Star Trek. Matheus, eu deixo você com as suas considerações finais, a gente encerra, eu sei que tá tarde pra cacete aí, eu sei que sua filha tá dormindo, mas ao final, a hora a gente encerrar tudo, eu vou propor uma saudação de libertação, né, de libertação ao Paul Watson, só para ficar registrado aqui, vamos fazer um grito, um pequeno grito aí, viva Paul Watson, liberdade para Paul Watson, tá bom? Na hora que você acabar tudo. E só para encerrar, gente, quem está aqui me vendo, obrigado, 10 mil vezes obrigado. Quem sexta-feira está vendo a gente aqui, tem várias lives sobre veganismo no meu perfil. Sigam no YouTube, porque as lives eu estou concentrando tudo lá. Eu faço aqui, mas depois vão tudo para o YouTube, lá ficam editadas, ficam bonitinhas. Editadas não de corte e fala, não, mas simplesmente edição mesmo de imagem. Por exemplo, a live não vai ter esse corte da live 1 para o live 2, a gente vai cortar esse pedaço aí, Então, assim,
siga a gente lá no YouTube. O YouTube é a mesma coisa, Walter Ponto, tá no perfil, o link, e ajuda a gente a compartilhar esse material aí. É sempre bom poder dialogar e refletir, fazer reflexões sobre esses assuntos que para nós é tão caro, que é a nossa vida, né? Isso no fundo é a nossa vida, isso é o que dá sentido à nossa vida, né? Eu lembro de uma frase do Trotsky, que ele fala: a humanidade é bela, né? É necessário que a humanidade é livre de todo mal e de toda opressão, né? A humanidade não, a vida é bela. É necessário que a humanidade livre, as futuras gerações a livre de todo mal e de toda opressão. Então é isso. Deixo com você suas considerações finais e no final essa saudação aí: viva Paul Watson e liberdade para Paul Watson. É simbólico, mas eu acho importante. Bom, eu primeiro, né, agradecer novamente. Eu adoro fazer live com você. Eu acho que a gente está muito bem no bate-papo, flui muito bem. Eu gosto. Obrigado aí por novamente me aceitar nessa live. Eu sei que eu tô devendo muito conteúdo. Eu gostaria muito de estar produzindo mais, mas eu comecei num trabalho novo, né? Eu tô como professor também de pessoas com deficiência. Então assim, está sendo uma jornada de aprendizado para mim, mas eu quero retornar assim com mais conteúdos. Então agradeço a todo mundo que está aí na live, né, que conversou com a gente. Se aproveitou alguma coisa, que maravilha. Se não aproveitou, tá tudo bem. Sempre é bom a gente conversar e lapidar os nossos ideais. Um parênteses, eu queria muito mais ver esses grandes influenciadores falar, por exemplo, sobre Paul Watson, sobre o que está acontecendo, mas ninguém está falando, está cagando para isso. Enfim, eles lá, e a gente faz o nosso trabalho aqui. Sim, se inscrevam lá no YouTube, né, do Walter Ponto, entra no link dele aí, se inscreve lá, tem muita live bacana mesmo, tem uma diversidade, tem um leque muito legal de diálogos e de conversa, que eu acho que vale a pena a gente, sei lá, quando você está dirigindo, põe lá no carro, escuta e tal, que é bem legal. Mãe, eu sei que você ficou aí até aí, eu tô vendo você comentar, quantos dias, que daqui a pouco você está aqui com a gente, tá bom? Daqui a pouco você está aqui com o papai, mamãe e minha sogra e minha cunhada, não vejo a hora. Mas é isso, quem puder continuar ajudando, somente coloca a hashtagzinha lá, Flipper Watson, dá uma curtidinha, qualquer comentário para ajudar a gente nesse engajamento. A gente tem ali o perfil do ministro da Justiça que vai decidir, né? Nós temos ali o perfil também da MET, que é a primeira-ministra do Dinamarca. Então, se vocês puderem ajudar nessa pressão, a gente agradece. Se não tiverem afim, tá tudo bem, só dando uma curtida ali, ajudando esse algoritmo, né, a dar mais visibilidade pra gente, a gente agradece. Meu querido, obrigado, viu? Obrigado mesmo, foi um super prazer e a gente vai fazer mais vezes, sim. Um beijo para todo mundo. Eu não posso deixar, porque eu achei muito fofo a participação da mãe do Matheus. Tá aqui, ela colocou primeiro que você era um gato, que é mãe mesmo, né? E lá no começo, e agora ela falou: amo você, filho. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, Matheus. Viva Paul Watson. Paul Watson. Liberdade para Paul Watson. Viva e pela liberdade. E mais um agora. Viva a libertação da Palestina. Viva a libertação da Palestina. É isso aí. Irmãos, obrigado. Vai ficar 2 lives. Caiu aí a primeira, mas vai ficar as 2 salvas. Então a parte 2 vai vir primeiro do que a parte 1, porque eu vou ter que resgatar lá no histórico. As 2 vão estar em colaboração com o Matheus. E amanhã elas já estão no YouTube, tá bom? Obrigado a todos, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Matheus, muito obrigado. Parabéns aí, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua atuação aí na Irlanda e junto a literalmente junto ao Paul Watson. Mas os caras acham que vão calar o Paul Watson, ao contrário, só estão dando mais voz à luta pela tudo aquilo que Paul Watson plantou e vai sempre plantar. Viva Paul Watson novamente. Um abraço a todos. Valeu, uma boa noite. Boa noite. Salve. Tchau, tchau. Salve, tchau, tchau.